Bem, eu estou aqui compartilhando a tela do meu computador com você e eu estou com a tela aberta no site da XP Investimentos. A XP Investimentos é uma das corretoras de investimento do Brasil. A XP é a maior das corretoras de investimento atuando no nosso país. Mas a gente tem várias outras, e as outras têm uma tela parecida com essa aqui. A gente tem a Orama Investimentos, a gente tem a Easy Invest, a gente tem a Nectar. Existem várias outras corretoras de investimento e também alguns bancos oferecem serviços similares às corretoras de investimento. A minha sugestão para você é que sempre que for possível, desbancarize os seus investimentos, porque os bancos têm um outro tipo de incentivo. Então, por exemplo, dificilmente um banco oferece produto que é de origem de outro banco. Dificilmente, por exemplo, o Santander vai oferecer um CDB do Banco Itaú. Normalmente os bancos oferecem somente produtos criados por eles mesmos. Fundos de investimento do próprio banco, fundos de emissão bancária do próprio banco, fundos de crédito privado do próprio banco. Então, por causa disso, você, consumidor, provavelmente sempre estará numa situação melhor se você estiver investindo por meio de uma corretora. Uma corretora que atua de certa maneira independente do mercado e oferece produtos de outras instituições também. Então, essa aqui é a tela da XP Investimentos. Você pode estar usando qualquer outra corretora de investimentos. Como é que funciona isso aqui? Você abre uma conta na corretora de investimentos e na hora que você abre a conta, você recebe um código para fazer depósito. Você recebe um banco, uma agência e uma conta corrente em que você precisa de fazer o depósito. Você recebe um endereço bancário para fazer uma transferência bancária. Tem lá o banco, a agência e o código da sua conta corrente dentro da corretora de investimentos. Somente você pode transferir para dentro da sua conta de investimentos. A TED precisa ser feita a partir da sua conta corrente com a titularidade do seu CPF. Então você, a partir lá do seu banco comercial, faz uma TED para dentro da conta da corretora de investimentos. A minha conta aqui está zerada porque eu estou usando essa conta para te explicar como é que funciona o sistema. Então, quando você tiver dinheiro dentro da corretora de investimentos, você pode olhar para os diversos produtos que tem aqui dentro. Então vamos dar uma olhada aqui nessa aba de produtos e na aba renda fixa vamos ver aqui os produtos de emissão bancária que eu falei para você, CDB, CDI, LCA, LCI. Vamos ver o que tem disponíveis aqui. Aqui a gente tem uma lista com vários produtos para você comprar. Tem o CDB, tem o LC, letras de crédito, letras do crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Tem vários produtos aqui. Vamos, por exemplo, refinar nossa busca por apenas CDBs e clicar em recarregar para ver o que aparece para a gente. A gente tem aqui CDB do BMG e tem uma rentabilidade ao ano aqui. E falando também qual que é a liquidez do produto. Você só consegue resgatar esse produto lá em 2026. Então você vai ter uma rentabilidade pré-fixada, como a gente estudou lá naquela aula, de 12,6% ao ano. E aqui existe uma classificação de risco dessa instituição, duas classificações, o rating e também o risco de 0 a 100. CDB PINI, também pré-fixado aqui, você está vendo. E existem vários produtos, Agibank, de vários bancos também. E você está vendo aqui com vencimentos variados, né? 2028, 2027, 2024. Então, uma corretora de investimentos, ela reúne vários produtos de investimento em que você pode escolher o mais adequado para o seu perfil, né? Vamos ver se a gente encontra aqui na lista algum que seja pós-fixado, relacionado com o CDI. Quando a gente avançou aqui na lista, a gente chegou onde mostra para a gente CDBs pós-fixados. Aqui está relacionado ao IPCA. IPCA mais 5,75% ao ano, sendo que o vencimento é do Banco PINI também, lá em 2028. Então, aqui a gente tem os CDBs pré-fixados e a gente tem os CDBs pós-fixados. Você precisa de alinhar isso com seus objetivos de investimento. Então, quando você compara uma tela dessa lá com o aplicativo do seu banco, você vai ver que aqui você tem uma variedade muito maior de produtos, né? Beleza, vamos voltar lá para cima e vamos ver o que mais que tem dentro da renda fixa. A gente tem crédito privado, que são as debêntures, o CRI e o CRA. Então você também pode investir nesses produtos aqui. Mas aqui tem um detalhe, fala qual que é a aplicação mínima que você precisa de fazer. Então nesse primeiro produto aqui, Decoval, a aplicação mínima é de R$48 mil. E a rentabilidade aqui de 12% ao ano, sendo que vence lá em 2031. Então, aqui está parecendo que o risco é alto para essa operação. Então, você tem que avaliar se vale a pena a rentabilidade com risco se você tiver interesse em investir nesse tipo de produto aqui.
Aqui, uma aplicação mínima de R$150 mil, com rentabilidade de 12%, vencimento em 2029. Isso aqui varia. Esse aqui são todos da mesma maneira. Os pré-fixados já tem uma taxa de juros sobre a remuneração aqui. E lá na frente na lista aparece os pós-fixados, aqui relacionados ao IPCA. Então, CRA, Adecoagro, vence em 2027, IPCA mais 4,95%. Aqui, quando é que começa a pagar os juros, né? Os juros eles começam lá em novembro de 2020, então está no passado isso. Enfim, existem vários produtos de crédito privado também aqui que você pode investir por meio da corretora. Lembrando que isso aqui tem que adequar nos seus objetivos de longo prazo, né? O que mais tem aqui? Na renda fixa a gente tem o Tesouro Direto, que você pode investir em títulos da dívida pública. Então, tem aqui, ó, olha só, Selic mais 0,16% com vencimento em 2024, vencimento em 2027, Tesouro pré-fixado em 2024, pagando 10% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que esses valores eles variam, porque existe a marcação a mercado do título. Então, se você comprar agora, você recebe essa rentabilidade prometida lá no vencimento. Mas se você deixar para comprar esse mesmo título no futuro, existe a marcação a mercado desse valor. Então, pode variar isso aqui. Se você estiver abrindo a tela da corretora de investimentos agora, enquanto você assiste essa aula, pode ser que esses valores aqui sejam diferentes. E aqui a gente tem os fundos de investimento também. E aqui dos fundos de investimento, você vai ver que tem fundos de vários tipos. Existe fundo cambial, fundo multimercado, fundos para várias coisas. Quer ver? Vamos clicar aqui em categoria para ver. Renda fixa pós-fixado, renda fixa pré-fixado, relacionado à inflação, multimercado, renda variável, internacional e alternativa. Então, funciona da mesma maneira. Aplicação mínima, qual que é a taxa de administração e qual que é a rentabilidade que ele apresentou no passado. Lembrando que a rentabilidade que houve no passado não é a garantia de rentabilidade que vai se permanecer, é uma rentabilidade que vai acontecer no futuro. Então, aqui é um fundo internacional, esse primeiro, renda fixa pós-fixado, esse segundo, um fundo do JP Morgan internacional. Existem vários produtos aqui e normalmente você está vendo aqui que a classificação de risco oferecida pela XP Investimentos, ela é uma classificação de risco mais elevada. Por quê? Porque está mexendo dentro da renda variável muitas vezes. E existe aqui alguns fundos que são apenas para investidores qualificados. Normalmente o investidor qualificado é aquele que possui mais de 2 milhões aplicados. Vamos ver se explica aqui. O investidor qualificado é aquele que tem investimento superior a 1 milhão de reais. Somente essas pessoas conseguem investir nesses produtos qualificados. É quando tem esse símbolo de uma medalhinha aqui. Vamos ver aqui os fundos de investimentos imobiliários e a lista dos fundos de investimento que são disponíveis aqui. Lembrando que esses fundos que está listando aqui, eles são fundos que não são negociados aqui por meio do balcão, em que você investe por meio desse clique aqui. São fundos que são negociados lá no home broker, por meio parecido com aquelas ações que a gente negocia na Bolsa de Valores, que eu já vou te mostrar aqui. Então, todo fundo de investimento aqui, ele tem um código, e é por meio desse código que a gente vai usar para investir lá no home broker. Então tem esse aqui, que é um fundo de papel, que ele investe em títulos e valores imobiliários. Olha só, tem esse título aqui do Banco do Brasil, BB Progressivo, que investe em lajes corporativas, imóveis logísticos aqui. Então, shoppings, um fundo do BTG. Olha que interessante. A XP Investimentos está oferecendo um produto do BTG. BTG que é um concorrente. Também, o BTG também tem uma corretora de investimentos. Então, uma corretora de investimentos está vendo que você tem mais opções de investimento do que se você estivesse investindo somente por meio de um banco, né? Então, todo fundo de investimento aqui tem um código e você utiliza esse código para investir lá no home broker. Se você tem interesse em investir em qualquer um desses, olha só, por exemplo, imóveis educacionais, são imóveis normalmente alugados para universidades, faculdades, escolas. Se você tem interesse, a minha sugestão é que você pegue o nome do fundo, por exemplo, Campos Faria Lima, FI, copia esse nome, joga no Google e entra dentro do site deste fundo. E lá dentro do site deste fundo vai ter um relatório da administração, mostrando quais são os imóveis que eles investem, qual que é a vacância dos imóveis, se está tudo ocupado, se não está ocupado, qual que é o rendimento esperado desse fundo. Então, pode ser interessante isso aqui para você, já que você quer investir em alguma coisa, eu sugiro que você entenda no que você está investindo. E aqui em cima mostra o Dividend Yield. Isso aqui é o percentual pago sobre o valor da cota anualmente. Então, o valor da cota aqui, por exemplo, nesse primeiro é R$ 89,
Se você tiver uma cota, por ano você recebe 8% de proventos na sua conta. Onde é que você recebe os proventos do fundo de investimento imobiliário? Dentro da sua conta aqui da corretora de investimentos. Então, da mesma maneira que você fez um depósito dentro da conta da corretora de investimentos, você pode solicitar um resgate da corretora para sua conta corrente. É o mesmo movimento. Os proventos são depositados aqui dentro da sua conta da corretora de investimentos. Beleza, aqui a gente tem também outros produtos, né? O COE, Certificado de Operações Estruturadas, uma coisa que eu não recomendo para você. Existem as ofertas públicas. Você lembra que eu falei que a gente aqui no Brasil pode entrar dentro do IPO de empresas? É por meio dessa tela aqui que você faz a sua reserva para participar do IPO. E aqui eu quero te mostrar agora como funciona o Home Broker. Essa aqui é a tela do Home Broker da XP Investimentos. Se você estiver investindo por meio de uma outra corretora, essa tela pode ser diferente, mas as informações são aproximadamente as mesmas. Aqui no meio, a gente tem os books de oferta. Então, aqui, por exemplo, tem a tela da Cyrela, e aqui é o preço do último negócio que foi feito. Do lado esquerdo tem a tela das ofertas de compra e do lado direito tem o lado das ofertas de venda. Então essas ofertas, tanto de compra como de venda, elas são ordenadas por preço. As ofertas de compra são ordenadas pelo preço decrescente. Quem faz uma oferta de compra maior tem prioridade na lista do book de ofertas. E as ofertas de venda são ordenadas em preço crescente. Quem colocar uma oferta de venda mais barata tem prioridade na lista. E sempre que existe o cruzamento entre quem quer comprar por aquele preço e quem quer vender por aquele preço, é feito um negócio. E aqui a cotação que aparece para a gente, por exemplo, nesse caso aqui, 19,56, é o valor do último negócio feito. E o percentual aqui em verdinho, no caso, é a variação positiva do dia em 3,770%. Esse papel está variando dessa maneira neste dia. Então, se você quiser comprar um papel, por exemplo, da Cyrela, você clica aqui no botão comprar, aí você vai passar a ter esse papel na sua custódia, esse papel passa a ser seu. No Brasil, os negócios são feitos em lotes de 100 ações. Você compra de 100 em 100. Então, por exemplo, aqui, para você comprar 100 ações da Cyrela, ao preço de mercado de R$19,58, você precisa de R$ 1.960. Aqui a minha sugestão para você, quando você for trabalhar, coloque sempre alguns centavos a mais na sua ordem de compra, porque aí você passa a ter uma prioridade na lista e o seu negócio vai ser executado na primeira ordem de venda que houver também. Mas se você não tem, por exemplo, nesse caso aqui, R$ 1.960 para investir no papel da Cyrela, a gente tem a opção aqui no Brasil de fazer um negócio fracionário. Ao invés de comprar um lote inteiro, você compra apenas uma fração do lote e aí você pode fazer de 1 a 1. O preço dos negócios fracionários é um pouquinho diferente. Então, para você acessar o mercado fracionário, você pega o código da ação, né, no caso aqui da Cyrela, CYRE3, e você adiciona ao final a letra F, de fracionário. Então, aqui aparece agora o preço fracionário. Você pode comprar de 1 a 1. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Isso aqui é um negócio fracionário. A cotação fracionária é um pouquinho diferente da cotação do lote padrão. E da mesma maneira, se você quiser vender, você vem aqui para a aba de vendas e eu sugiro que você só venda as coisas que você possui. Dá para fazer venda descoberta, você tem um crédito aqui dentro da corretora de investimentos. À medida em que você adquire outros títulos, à medida em que você transfere dinheiro para dentro da sua conta, você passa a ter garantias disponíveis. No caso aqui, meu saldo está zerado e também minhas garantias disponíveis estão zeradas, porque eu não tenho mais nada dentro dessa corretora. Então pode ser que a corretora te dê margem, te dê garantias disponíveis. E aí você, por exemplo, faz uma operação de venda a descoberto. Você vende uma coisa que você não tem ainda. Então, se a corretora entender que você tem um limite de risco, você está ultrapassando seu limite de risco, a corretora pode liquidar suas posições em outros negócios para cobrir esse risco que você está entrando. Então, minha sugestão é que você compre ativos que você gosta e que você também venda ativos que você tenha na sua carteira que seja interessante no momento de venda. E eu falei para você também sobre o BOVA11, que é um ETF que acompanha a variação do Ibovespa. Então, se você quer se expor à variação das empresas nacionais que estão sendo negociadas dentro da nossa bolsa, você pode comprar o BOVA11. Então, quando você detém esse papel, você vai ter a variação do Ibovespa diariamente dentro do seu papel e também a longo prazo. Ah, Daniel, eu quero me expor agora ao mercado internacional, quero estar lá dentro do SP500. IVVB11. IVVB11 é o ETF das empresas lá dos Estados Unidos. Então, quando você adquirir esse papel, você está exposto à variação do dólar e também à variação do SP500.
Então você pode comprar e quando você tiver esses papéis sob sua custódia, você pode vender esses papéis também. E aqui também, nessa mesma tela, a gente adquire e vende os fundos de investimento imobiliário. Então, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário que a gente tinha visto lá, o primeiro daquela lista, o valor da cota R$ 92,00, e você pode comprar esse fundo e ter esse fundo na sua carteira e receber proventos a cada período que o fundo distribui proventos. Então é por meio dessa tela aqui também que você compra fundos de investimento imobiliário. Então você está vendo que é uma tela que pode parecer complicada, mas ela apenas reúne informações que você precisa para investir. Quais são os riscos de investir por meio de uma corretora de investimentos? Bem, se você estiver operando por meio de uma corretora grande no nosso país, os riscos são muito baixos. Mas se você tem medo de, por exemplo, que a corretora suma com o seu dinheiro, isso pode acontecer apenas numa pequena janela de tempo, que é quando você transfere o dinheiro para a corretora e ainda não fez os negócios com aquele dinheiro. Somente neste momento é que o dinheiro está em posse da corretora. Porque sempre que você faz um negócio, por exemplo, você compra uma ação, ou você compra um CDB, ou você compra um fundo de investimento imobiliário, sempre que você faz um negócio, o dinheiro deixa de estar na corretora de investimentos e passa a estar neste negócio. Então, quando você compra uma ação, por exemplo, agora você passa a ter a ação. A ação ela não fica com você, ela fica sob custódia, aqui no Brasil, da CETIP. A CETIP que foi fundida e agora existe lá dentro da B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Então, você passa a ser titular daquela ação. Essa ação, ela te pertence. Ela não pertence à corretora de investimentos. Tanto é que se você quiser mudar de corretora de investimentos, por exemplo, você vem operando pela XP Investimentos, agora que você quer ter uma conta lá no BTG, você pode ter nos dois lugares, mas agora eu quero fechar minha conta da XP Investimentos. Você pode solicitar a portabilidade dos seus investimentos lá para o BTG, no caso, porque o título, o papel, não pertence à corretora. Os seus investimentos te pertencem e eles estão sob a custódia de um outro órgão, de uma outra empresa, que é a CETIP. A CETIP que faz a custódia das coisas que você compra. Então, os riscos de investir por meio de uma corretora de investimentos séria está linkado somente ao período de tempo que você deixa o dinheiro na conta da sua corretora de investimentos. Quando você faz o investimento e o investimento é efetuado, é efetivado, agora não tem mais risco da corretora quebrar. A corretora pode quebrar, que os seus títulos estão sob custódia de uma outra empresa, que é a CETIP. E aí, então, começa um outro risco, que agora é o risco do seu investimento ser ruim. Por exemplo, você comprar um CDB por meio daquela lista de rentabilidades, comprar um CDB com uma rentabilidade muito alta, de um banco muito pequeno, com risco muito alto, e aí, então, o banco quebrar e não dá conta de honrar esse CDB. Ou você investir em um fundo de investimento imobiliário, e esse fundo aluga lajes corporativas e agora não tem mais nenhuma empresa interessada em alugar aquela laje corporativa. Então, agora você passa a ter risco do seu investimento, mas não tem um risco ligado sobre a corretora de investimentos que você está usando para investir. No próximo módulo, eu vou conversar com você sobre investimentos internacionais e como é que a gente monta uma carteira de investimentos global e se protege contra as variações do nosso real brasileiro e da nossa inflação aqui dentro do nosso país. Bora para a próxima aula.